Bom dia, meu povo. Bom dia, Gabriel. Tudo bem? Vamos para a gravação Luiz. do primeiro episódio piloto do Morada Cast. A gente não sabe nem se vai ser esse o nome, então isso pode mudar ao longo do processo. É tudo Mas novo. hoje a gente está aqui para testar. Então podemos experimentar, podemos errar. Qualquer coisa, se for erro demais, o pessoal corta na edição. Se for erro de menos, tudo bem. Se ficar engraçado, a gente deixa. Beleza. Bom, antes de começar o nosso papo, eu queria só que você se apresentasse para o nosso público. Então aqui nós estamos dentro de casa, eu já te conheço, mas quem é Gabriel Maracaípe? Bom, Gabriel Maracaípe, também conhecido como Maraca, eu sou CTO da Morada, trabalho ali mais de 10 anos já na indústria, né, de software, sou um desenvolvedor, sou um engenheiro de software, adoro criar coisas, adoro inteligência artificial e estamos nessa vida aí empreendendo no mercado imobiliário para transformar, né, esse mercado. Bom, e a gente trouxe o Maraca aqui hoje justamente para trazer o tema da inteligência artificial. A Morada acredita, e você sabe muito bem disso, afinal de contas é o nosso CTO, que popularizar a IA, que tornar o tema mais acessível é muito importante. Então esse podcast que a gente ainda não sabe o que vai ser, ele vai falar sobre inteligência artificial, sobre marketing, sobre inovação e sobre mercado imobiliário. Então hoje a gente está trazendo um tema que a gente domina bem e a gente está trazendo um tema que a gente acha que a gente precisa falar mais para o mercado. É por isso que hoje a gente começa com o nosso CTO. E aí não vamos perder muito mais tempo. Maraca, conta para mim e conta para o público o que é, como é que a gente define esse negócio de inteligência artificial, esse negócio que a gente está fazendo. Inteligência artificial é uma disciplina muito ampla, né? Muita gente acha que inteligência artificial é um negócio muito novo, né? Que se popularizou agora. Eu acho que é um negócio que foi muito massificado nos últimos 3 anos, mas é uma disciplina já que tem muito tempo ali, desde a época das guerras ali, da Segunda Guerra, aí a gente já tinha um início, né, do que era a inteligência artificial. E a inteligência artificial nada mais é do que você utilizar técnicas, né, de computação para você fazer um computador, uma máquina, um programa, né, ele predizer, ele te dá ali estatísticas, fazer uma predição do que uma determinada análise com base em uma massa de dados que você treina ali o que a gente chama de um modelo. Mas me dá um exemplo prático. Então, sei lá, no nosso dia a dia, o que a gente pode considerar como inteligência Vamos artificial? lá, perfeito. Um exemplo que eu gosto muito de usar e que a gente usa muito, que as pessoas não percebem que existe inteligência artificial, por exemplo, no teclado do celular. Então, a pessoa ele está lá digitando, conforme você vai digitando, em cima vai aparecendo as palavras que o teclado acha que você quer digitar. E muitas vezes ele acerta, né? Isso é inteligência artificial. Então, a Apple, o Google, né? As empresas, eles criaram ali um programa que ele consegue prever ali qual que é a palavra que você quer digitar, qual que é a frase que você Mas quer esse negócio digitar. aprende comigo? Aprende com as coisas que eu estou Aprende com digitando? você também. Entendi, isso explica muita coisa. Exato. E aí, o que mais? Então, você falou do teclado. O que mais que a gente tem de exemplo no nosso dia a dia? Tem muitas coisas, né? Então, por exemplo, anúncios, né? Coisas que você vai fazer na internet. Você tem gente que diz, né? Começa a achar que o celular está sempre te ouvindo, não sei o quê. A inteligência artificial, né? Os algoritmos, né? Como as pessoas dizem, eles são muito bons em identificar ali os seus interesses. Então, você fica ali 5 segundos, né, vendo um stories no Instagram, no TikTok. O tempo que você fica já é suficiente para você alimentar um algoritmo que ele vai dizer, cara, esse cara aqui tem um interesse. Com base nessa informação, ele vai começar a te direcionar coisas que são mais relevantes para você. E como que ele faz essa análise de relevância? Com base no dado que você colocou, de outras pessoas, de região. Então, ele usa muita informação para fazer esse tipo de análise. Então, é muito interessante. E esses exemplos que eu estou dando, é proposital não falar, por exemplo, de ChatGPT, porque são coisas onde a inteligência artificial já está há mais de décadas ali, só que às vezes as pessoas não sabem ali que também é IA que tá nesses casos, né? Então é bem interessante, que não é uma matéria nova. Inclusive, a Morada, ela nasceu a partir de uma empresa de IA
né, que foi a Kunumi, que já trabalhava ali há muito tempo com IA antes de se popularizar, né, fazendo modelos, né, e projetos para grandes empresas. E foi nesse contexto que a Morada nasceu, né? Então, antes de ChatGPT, antes de tudo isso sair, né? Então, é muito interessante, a gente já via, né, que existia espaço para a gente criar produto, criar tecnologia com base nessa tecnologia. Então vamos assim, para clarificar, para ficar bem fácil para o ouvinte entender. Na prática, a gente tem um negócio que é o generativo, que curiosamente é o que a Morada faz, a gente não falou disso ainda. E a gente tem um outro negócio que são essas aplicações de teclado, de anúncios, de outras estruturações. São coisas diferentes dentro do mesmo campo, é isso? É isso mesmo, é isso mesmo. E aí tem diversos... igual ciência da computação, né? Você tem diversas sub-áreas e IA é a mesma coisa, né? E por que que todo mundo hoje está falando só do negócio do ChatGPT, está falando só dessa aplicação mais, parece que mágica, né? Do texto sendo escrito ali. Por que que isso está acontecendo? ChatGPT, ele revolucionou a computação, assim, a indústria da tecnologia, né? Quando ele foi lançado em 2021, e é impressionante que já fazem ali o quê? Quase 4 anos, né? Foi uma tecnologia que ele foi criado com base na IA generativa, igual você falou. E o que é a IA generativa? É um tipo de inteligência artificial, um tipo de modelo, que ele tem a capacidade de, com base em um input, também conhecido como prompt, ele vai gerar ali uma sequência ali, né, de palavras, ou mais tecnicamente de tokens ali, que podem fazer sentido com base no que você colocou no prompt dele. E qual que foi o ponto, né? Aquilo fez muito sentido, né? Então, a pessoa fazia algum tipo de pergunta e ele sabia responder com muita precisão. E cada mês que passa, surgem novos modelos, novas aplicações em que as pessoas ficam ainda mais surpresas, né, com a capacidade ali desse tipo de produto. Então, quando as pessoas conseguiram ver que elas não precisavam necessariamente fazer uma pesquisa no Google, entrar num site, caçar, procurar qual que é o site que vai responder a dúvida dela, uma receita, né? Tirar uma dúvida sobre a história da Segunda Guerra, um personagem. Tudo isso, colocando numa caixinha, a aplicação, o produto, ele te responde de uma maneira muito clara, diretamente, isso foi revolucionário, né? Então, inclusive assim, até hoje, né, os mercados estão ali em polvorosa, né? Você tem, por exemplo, o caso do Google. Foi uma coisa que ameaçou e ainda ameaça, de certa forma, a pesquisa do Google, né? Então é um negócio que caiu no gosto. E popularizou porque é muito fácil, né? É muito fácil, é grátis, né? Hoje em dia, não é difícil você encontrar uma pessoa ali com 50, 60, 70 anos que usa o ChatGPT. Depois eles lançaram ali o modo de voz, ficou ainda mais fácil, né? Então, foi um negócio que realmente mudou demais, quebrou um paradigma ali que a gente tinha. E ainda tem causado isso, né? Sim, você falou de uma pessoa de 60, 70 anos, eu lembrei do meu pai. Meu pai tem um negócio que eu dei uma Alexa pra ele. Inclusive, até uma também pergunta, é um caso. até a pergunta, por que que ela ainda tá tão burra? Por que que ela ainda não chegou no nível do GPT? Você responde ela daqui a pouquinho. Pode deixar. Pro meu pai, ela não tá burra, não. Pro meu pai, ela é o altíssima tecnologia, que tem de mais moderno. Eu dei uma Alexa pra ele. É o estado da arte. Coloquei as coisas lá, funcionou, não sei o quê. Meu pai tem 72. E aí um dia ele desce do escritório, o escritório fica no segundo andar, ele desce pra mim e tá assim, meu filho, como é que chama a menina? Eu falei, que menina, pai? A menina. Eu falei, que menina, pai? Você é a menina que canta Roberto Carlos? Eu falei, Alexa, pai, é ela mesmo. E a aí, menina que canta o Roberto Carlos. É a aplicação fantástico, dele. fantástico. Meu pai cantar Roberto Carlos, minha avó era rezar o terço, rezar Pai Nosso. Só que é uma aplicação que está muito próxima ali. Antigamente, uma nova tecnologia chegava, existiam algumas barreiras de adoção. Como o negócio aqui é fala, é um chat, é uma conversa, pessoas de qualquer idade conseguem usar. Então, minha avó de 90 e poucos anos, ela conseguia usar também a Alexa dela. E aí, meu ponto é, por que que a Alexa ainda tá burra e o ChatGPT parece tão inteligente? Cara, isso é uma excelente pergunta. Eu acho que vem muito de duas razões. Primeiro que
A Alexa, hoje, ela nasceu embedada ali, principalmente Só o que é embedado? Ó, boa Ah, pergunta. sim. Embedado é quando você integra, né, uma aplicação, um programa dentro de um hardware específico para aquela utilidade. Hardware é a maquininha. A máquina, Isso. hardware é o que você chuta, software é o que você xinga. Perfeita definição. Acho que ninguém vai esquecer depois dessa. Exatamente. Sim. Então, o que é a Alexa? É um programa que a Amazon criou, né? É uma inteligência artificial, e ela colocou esse programa ali dentro de uma caixinha que é o Echo, né? Então tem até essa diferença, né? E o que acontece? Vendeu pra caramba, que nem água. Hoje existem milhões de Alexas ao redor do mundo. E o que acontece? Inteligência artificial, principalmente aí a generativa, que é o que empodera ali o ChatGPT, etc., ela é um tipo de inteligência artificial que ela ainda é muito cara para você manter, hospedar e usar um tipo de tecnologia dessa. Tanto é que várias empresas grandes, elas geram prejuízo, né, ainda, porque elas estão gastando muito dinheiro para treinar e para disponibilizar esses modelos para alavancar e um dia chegar no momento que essa conta fecha. Eu imagino que a principal razão pelo qual a Alexa ela ainda é burra é porque no dia que a Amazon disponibilizar isso vai gerar uma sobrecarga, uma demanda muito grande. E hoje a gente tem limitações físicas do quanto de oferta que a gente consegue oferecer. Então, a gente vê isso nos mercados, né? Por que a NVIDIA é a empresa mais valiosa do mundo, né? Porque ela é a principal empresa que oferece o hardware ali, que é a GPU, né? Que depois talvez a gente pode entrar, que vai oferecer a possibilidade de rodar esses modelos. Então, o primeiro ponto você teria que ter uma escala massiva de data center, de hardware, para conseguir oferecer ali a demanda necessária para a Alexa. O outro ponto a Alexa ela tem uma arquitetura muito específica de integrações e programas que ela se conecta. Então, isso exigiria uma mudança muito grande, completa. Eu fico imaginando, talvez, como que deve ser, né, o programa da Alexa. É quase que uma Alexa feita do zero. Para você usar a tecnologia que hoje a gente tem da IA generativa para o que a Alexa hoje consegue fazer, né? Legal. Então, basicamente, você me explicou é muito caro fazer ainda, tem muita Alexa no mundo e a Amazon ainda não está pronta para dar espaço. Eu Sim. diria que, tecnicamente, a Amazon é a empresa que mais tem infraestrutura no mundo hoje para conseguir dar conta disso, entendeu? Só que eu fico pensando assim, até que ponto que essa conta deve fechar ali para eles, né? Porque se você for parar para pensar, hoje o modelo de negócios do ChatGPT, ele tem uma parte grátis que tem limitação, mas se você passar um pouquinho, ele te cobra uma mensalidade. Uhum. Alexa, você compra uma vez ali o aparelho e você nunca mais paga, né? Então, como que a conta fecha para a pessoa usar isso muito durante o dia a dia, né? Sendo que é uma coisa que vai custar ali para a empresa que está fornecendo, né? Então, deve ter uma questão do modelo de negócio também envolvida. Eu vou usar essa resposta sua para puxar dois ganchos. O primeiro deles é uma previsão de futuro aí. Vamos pensar um pouquinho nos impactos, o que você imagina quando essa tecnologia chegar, por exemplo, nas Alexas. O outro é que eu vou puxar um outro gancho da notícia que tá quente ainda esse mês, que é do surgimento da DeepSeek, que é a empresa chinesa aí que fez um barulho gigantesco na internet. Mas primeiro vamos para a previsão de futuro. E aí, tem um ponto, ô Maraca, que ano passado o grande professor Silvio Meira, lá do Porto Digital, tudo mais, ele escreveu um texto falando que a gente estava na era da pedra da IA ainda. Então que em 800 dias muita coisa ia acontecer no mercado de inteligência artificial. E aí, assim, puxando esse ponto do professor, primeiro, sua pergunta, você acha que a gente ainda está na era da pedra? E segundo, quando a tecnologia chegar, por exemplo, nas Alexas, chegar ainda mais perto do nosso dia a dia, a gente vai ter um outro grande salto na IA? Quais são suas opiniões aí de futuro? O que vai acontecer aí nos próximos meses? Eu acho que a gente pode-se dizer que sim, que a gente está na idade da pedra, na era da pedra da IA.
Não por causa do nível de maturidade, porque assim, igual a gente falou, né? A IA já tá aí, já tem muito tempo. Mas quando a gente fala de IA generativa, sim, com certeza, né? E por várias razões. Primeiro, porque ainda pouquíssimas pessoas entendem como que funciona e pouquíssimas pessoas estão aplicando, né, a IA generativa em negócios, né? Em produtos, né? Então, existe muito, muito, muito espaço ainda para pessoas empreenderem, para pessoas criarem produtos, tecnologias que vão revolucionar de fato o mundo como a gente vê hoje. E tem outro fator também, é que às vezes, apesar da gente ter esse espaço, ainda é muito proibitivo, tem a questão do custo. O custo ainda, principalmente quando você começa a ganhar escala, é alto. E para você fazer um produto que ele faz sentido economicamente, isso pode ser um desafio para muita gente. Então, só que a tendência, inclusive o Sam Altman, que é o CEO da OpenAI, ele lançou ontem um artigo que ele faz 3 observações. E aí, pode ser algumas previsões que ele faz. Uma das coisas que ele fala a lei de Moore, que é o cara que dizia que a gente ia ter a cada um ano, se não me engano... 18 meses. 18 meses, né? A gente ia dobrar a capacidade, né, de computação dentro de um chip, por exemplo. O Sam Altman fala que a cada 12 meses a gente vai diminuir em cerca de 10 vezes o custo que modelos de IA generativa têm. Sim. Cara, isso é bizarro. Vamos só explicar para o ouvinte. Moore é um dos fundadores da Intel, né? Um cara grande do Vale do Silício. Ele é um cara que criou a internet como a gente conhece hoje. E ele tinha essa lei, que era justamente a capacidade dos processadores está avançando exponencialmente. Exato. E aí o Sam Altman, que é o CEO da OpenAI. CEO da OpenAI, ou seja, que é a dona do ChatGPT, ele está falando que a cada 12 meses também essa capacidade vai aumentar, mas do ponto de vista de inteligência artificial. Exatamente. Isso pega muito uma outra lei que derivou do Moore, que é a lei do Kurzweil. Kurzweil é um futurista famoso, ele é um dos caras lá que desenvolveu a Singularity, que é aquela escola de futurismo bem famosa, e ele falava que a lei de Moore se aplicava para qualquer tecnologia informacional, para a informação humana, como que a informação humana avançava. Então, mas na prática, Maraca, qual que é a sua previsão aí? O que vai acontecer em 2025? Eu acho que a gente vai começar... As empresas, grandes empresas como a Amazon, Google, eu imagino que até o final de 2025 eles já vão ter incorporado ali tecnologia de IA generativa nas inteligências dele. Por exemplo, a Alexa. A Siri começou a fazer isso até certo ponto, mas ainda não tá redondo, digamos assim. Eu imagino que... A gente vai ter novos unicórnios surgindo dentro da indústria. O que é um unicórnio? Unicórnio é uma empresas, startups, que passam ali um valuation, né, de $1 bilhão. Então, eu imagino que a gente vai ter novas empresas ali quebrando recordes e revolucionando indústrias. Um exemplo disso é uma empresa que lançou uma IDE, que é um programa que você usa para fazer programas, né? Você usa para escrever código, um editor de código, que é o Cursor. A empresa que fez o Cursor foi a empresa que mais rápido chegou num ARR, que é uma receita anual recorrente de $100 milhões. Eles chegaram nesse valor mais rápido do que o próprio ChatGPT. Ou seja, a gente já vê uma indústria aí sendo, assim, muito impactada com base nessa tecnologia, que é a parte ali de edição e tal. Que a Morada usa, inclusive. Uma previsão um pouco diferente que a gente já vê os impactos disso hoje até na Morada, é que a gente vai ter que começar uma discussão muito profunda e ética sobre os impactos da IA generativa na sociedade e como as pessoas se relacionam.
Um ponto que acontece é que como essas IAs hoje, elas já conseguem, entre aspas, né, conversar como se fossem humanos, pessoas ali que às vezes elas não percebem isso, elas não conseguem diferenciar mais o que é um humano, o que é uma inteligência artificial. Isso tem impactos muito sérios em como que a pessoa se relaciona ali com a tecnologia e com a sociedade de forma geral. Então, eu acho que vai ser um debate que a gente já começou a sentir um cheiro, mas ele ainda não está maduro. Então, eu acho Segura essa aí que nós vamos falar dela daqui a pouco. Eu Daqui acho a pouco que esse mesmo. ano a gente vai aprofundar muito mais nesse tipo de debate, principalmente quando você pegar empresas como a Amazon trazendo essa tecnologia para uma Alexa. Imagina quantos milhões de pessoas tem a Alexa em casa. Às vezes pessoas que moram sozinhas, pessoas que às vezes elas não entendem, igual seu vô, né? Sim, meu pai, tadinho. Seu pai, quer dizer, perdão. Sim. Seu pai, a menina que canta o Roberto Carlos. Sim. Cara, imagina quando ela não só cantar o Roberto Carlos, ela conversar, ela fazer outras coisas, entendeu? Então isso vai ter um impacto bem grande, na minha Daqui a pouquinho nós vamos falar mais sobre isso, porque eu prometi que a segunda pauta, a segunda pergunta, era justamente falar sobre o DeepSeek. Beleza. E aí, o DeepSeek, esse negócio aí que surgiu na China e balançou o mundo, eu gostei muito de uma relação que eu vi, não sei se você conhece um cara chamado Kai-Fu Lee. Kai-Fu Lee é um teórico de inteligência artificial chinês, bem famoso lá na China. Ele é um cara foda no mercado de capitais chinês. E ele escreveu um livro há uns 3 anos atrás, chama AI Superpowers. E aí nesse livro ele fala um negócio. Na China aconteceu um efeito Sputnik. O que é o efeito Sputnik? Sputnik é aquele satélite lá da União Soviética, em 1957, deixou o mundo doido, porque os soviéticos tinham botado um satélite em órbita. E isso fez que os americanos... Eles mandaram um cachorro, não foi? O cachorro foi depois. A cachorra, né? A Laika. A Laika, foi. Isso deixou os americanos doidos, porque os soviéticos estavam ganhando a corrida espacial. Uhum. E aí fez com que os americanos criassem a NASA. E ele fala, isso foi o efeito Sputnik. Ou seja, os soviéticos lançaram um satélite, os americanos ficaram preocupados e criaram a NASA. E aí o programa espacial inteiro aconteceu. Bom, o que o Kai-Fu Lee fala? A China teve um efeito Sputnik. Só que ele foi em 2016, quando a DeepMind, que é uma empresa aí que depois foi comprada pelo Google, criou uma inteligência artificial para vencer o campeão mundial de Go. Go é um esporte de tabuleiro chinês, muito famoso, muito comum na China, é um esporte milenar, super complicado. E eles criaram uma inteligência artificial que ganhou do campeão mundial de Go, o chinês, perdeu para a máquina da DeepMind. Tem até um documentário no YouTube sobre isso. E ele fala, isso teve na China um efeito Sputnik, porque eles falaram, quando nossa tecnologia milenar, né, nossa sabedoria milenar foi derrotada por uma máquina estrangeira, então, opa, tem um problema ali. Isso fez com que a China corresse atrás e começasse a desenvolver inteligência artificial. É algo que eles tinham por garantido ali, né? Que, cara, é uma Sim. coisa basal da nossa sociedade. Tipo assim, existem poucas coisas que são axiomas, né? Coisas que são... Tão rígidas ali, que são fechadas na sociedade. Exatamente. O Go era uma delas. E isso fez com que os chineses começassem a desenvolver inteligência artificial. E até lá, acho que a gente estava sabendo pouco de IA na China, né? Até o momento onde chega o DeepSeek. Me explica o que é isso e me explica porque há algumas semanas atrás, a gente não sabe exatamente quando o episódio vai ao ar, então, por via das dúvidas, algumas semanas. Beleza. Por que o DeepSeek, ele fez o mercado aí, as bolsas de capital, o mercado de capitais perder $1 trilhão? O que é esse negócio? Cara, $1 trilhão, isso é dinheiro pra caramba. Eu não consigo imaginar $1 trilhão. Você consegue imaginar $1 trilhão? Não consigo. Eu fico imaginando, assim, qual que é o espaço que ocupa fisicamente $1 trilhão? Não, dependendo da época do mês, eu não consigo imaginar nem 10 mil. Então, veremos. Exato. Mas vamos lá. DeepSeek, só para dar um contexto, foi uma IA, uma empresa que foi fundada por um cara, eu esqueci o nome dele. Leon Wildfire. Isso aí. Tem que falar com sotaque, hein? Eu não consigo esse sotaque. E ele era um cara que trabalhava com fundos hedge lá na China. Sim. E a empresa, o DeepSeek, nasceu
como um projeto ali paralelo dessa empresa. E o que aconteceu? Ele era um cara que já tinha ganhado muito dinheiro. Antes de toda essa revolução, antes de, por exemplo, os Estados Unidos criarem restrições de exportação de chips para a China, para outros países, ele já tinha comprado muita infraestrutura necessária para ele treinar grandes modelos de linguagem, que é o tipo de IA que a gente trabalha, que é o DeepSeek. E qual que foi o ponto? O DeepSeek, ele foi uma empresa que ele já tem um tempinho ali, desde 2021 mais ou menos, que eles estão no mercado. Só que, o que causou o impacto, né, da queda de 1 trilhão no mercado? Eles lançaram um modelo que foi o DeepSeek R1, que eles conseguiram criar um modelo open source. O modelo open source é um modelo em que qualquer pessoa consegue ver o que está por trás dele, o código, os pesos ali do modelo. E eles não só deixaram esse modelo open source, como eles divulgaram o paper, né, que é ali a tese, né, das pessoas, dos pesquisadores que criaram esse modelo. E esse modelo, ele alcançou resultados que eles batiam praticamente de frente com modelos que a gente tinha, que eram o estado da arte, né, de modelos pensantes, modelo reasoning, que o pessoal chama, né? Isso abalou muito o mercado, por quê? Porque, primeiro, a gente tem um modelo que é open source, um modelo que foi distribuído gratuitamente, que ele alcançou resultados similares a modelos que outras empresas já tinham conseguido, só que empresas que eram fechadas, como a OpenAI. Sim. Só que qual que é o pior? O pior não foi isso. Tem isso também, a OpenAI é open, mas não é open, né? Open é o- aberto em inglês, mas não é tão aberto assim, não né? é tão aberto Entendi. assim. Sim. Já faz um tempinho que Sim. eles estão fechados. Mas o que acontece? Esse não foi o pior. O pior foi que eles ofereceram e oferecem esse modelo por um preço quase 60 vezes mais barato. 60 vezes, não é 60%. Não, 60 60 vezes entendi. mais barato do que empresas como a OpenAI, num modelo equivalente, oferece. Além disso, eles divulgaram que os custos de treinamento desse modelo ficaram ali em menos de 6 milhões de dólares. Quando a gente tem outras empresas americanas, na Europa, que estão levantando ali centenas, bilhões de dólares para fazer o treinamento e a distribuição desses modelos. Então, quando o mercado viu, peraí, a gente tem uma empresa na China que não só conseguiu criar um modelo, eles liberaram todo o racional por trás daquilo, eles conseguiram fazer isso de uma forma economicamente viável, né? Isso balançou demais, porque isso chacoalhou ali, né, o status quo do mercado, que cara, existe uma barreira de entrada muito grande para você treinar um modelo de IA. Tipo assim, não é qualquer empresa que vai levantar uma grana ali e vai conseguir treinar um modelo. Primeiro, não é só dinheiro. Você tem que ter a capacidade técnica. Eles divulgaram ali o que está por trás daquilo, né, a nível acadêmico, e também eles conseguiram fazer isso de uma forma barata, comparado a que outras empresas fizeram. E aí o efeito disso foi o que a gente viu, né? Então, Nvidia, OpenAI, que na verdade não tem nem capital aberto, mas outras empresas ali do mercado sofreram uma baixa muito grande. Por quê? Porque o mercado começou a fazer um cálculo ali, peraí, deixa eu precificar isso, o impacto que isso vai ter. Isso vai criar uma pressão muito grande nessas outras empresas, como a OpenAI, Anthropic, Mistral, etc., de baratear. Baratear o custo de fornecimento e distribuição desses modelos, mas criar uma pressão para baratear o custo de treinamento. Que conecta naquilo que você me disse. A gente pode avançar mais quando os custos diminuírem.
Então pode chegar lá na Alexa quando os custos diminuírem. Então tá tudo Exatamente. interconectado. Tá tudo interconectado. Houve um pouco, assim, na minha opinião, um pouco de desespero, Sim. né? Porque logo depois subiu ali, mas não ao que estava antes. Por quê? Porque, assim, o impacto que isso pode trazer economicamente no mundo é que a gente vai permitir que muito mais empresas, muito mais pessoas criem mercados, né, com base, e isso naturalmente traz um aumento da demanda por chip, né, por GPU, né, pela própria tecnologia que às vezes outras empresas estão oferecendo, só que às vezes empreendedores, empresas não conseguem usar porque economicamente aquilo não faz sentido, né? Então vai crescer a demanda pelo que você chuta. Exatamente. Pela estrutura física necessária para fazer inteligência Total. artificial. Legal. Bom, vamos conduzindo para o nosso final aqui. Eu acho que eu tenho dois pontos só. Um, obviamente, é voltar naquele tópico das pessoas se relacionando com o IA. Então, você falou da Alexa, você falou das pessoas conversando todo dia. Uhum. E o outro é falar um pouquinho da Morada, da Mia, que a gente acabou não tratando tanto aqui. Mas conta pra mim, quando a gente fala dessa relação das pessoas com a IA, como é que você acha que vai ser isso? Como é que você acha, ou que está sendo isso, na verdade? Uhum. As pessoas estão se relacionando com essas IAs de qual forma? Como é que é isso? Então, isso aí é super curioso, porque na Morada, hoje a gente já atendeu mais de 1 milhão de pessoas. Todos os dias a gente atende milhares e milhares de pessoas ali que estão interessadas em adquirir, em alugar um imóvel. Então, a gente tem uma escala muito grande, né? E isso traz ali alguns desafios e, assim, algumas coisas que eu particularmente nunca imaginei que eu ia ter que lidar fazendo o que a gente faz. Uma das coisas, um dos reflexos indiretos de você ter uma estrutura que você atende tanta gente é que você tem muita gente que, apesar de, no começo ali, de conversas que as pessoas têm com a nossa tecnologia, elas serem avisadas que elas estão falando com uma inteligência artificial, com um assistente virtual, com um robô. Mesmo assim, as pessoas elas não compreendem, elas não assimilam que elas estão falando com uma inteligência artificial. Por quê? Porque é uma conversa muito fluida. Parece que você está conversando com um humano, entendeu? E aí, o que acontece? Essas pessoas que não conseguem assimilar isso, elas vão falar, beleza. Tem um fato muito curioso que as pessoas às vezes chegam ali em stand de venda procurando. Eu tava conversando com a Diana e aí eu agendei a visita, eu tô aqui por Só me causa explica da um Diana. pouquinho, só porque para quem está nos ouvindo aí pela primeira vez, talvez não nos conheça, só explica esse ponto. Como assim? O que é Diana? Como é que é Vamos essa lá. conversa? Voltando um pouquinho, Sim. né? Dando um pouco mais de contexto. A Morada é uma empresa de inteligência artificial que é focada no mercado imobiliário. Nós temos uma série de produtos, né? Nós temos uma família de produtos, como a gente diz, que fornecem ali soluções desde a qualificação da pré-venda ali de um imóvel até o atendimento depois que foi vendido ali, o suporte ali, o pós-vendas. E nossos clientes são principalmente incorporadoras, empresas do mercado imobiliário, e uma parte pública, né? Uma parte assim, até talvez que a gente for parar para pensar hoje pequena, mas que é uma parte que é muito visível do nosso produto, são as assistentes, os agentes que os nossos clientes têm no mercado. Então, um dos nossos clientes, que inclusive a gente adora o pessoal de lá, a Sabrina, o Moca, um abraço para vocês, eles são da Direcional, eles têm a Diana. A Diana é a inteligência artificial da Direcional, assistente da Direcional, mas que por trás dos panos, a Diana é a Mia. Ela usa ali a tecnologia que a Morada desenvolveu para fazer o atendimento de todas as pessoas que estão interessadas em comprar um imóvel da Direcional, elas são atendidas pela Diana. Então, aqui, agora eu não estou falando mais só sobre Diana. Quando a gente analisa e a gente tem mecanismos de detecção em tempo real ali das conversas,
a gente começou a detectar um movimento que até então isso parecia ser uma coisa muito pontual, mas começou a tomar uma proporção que nos chamou muito a nossa atenção, de pessoas que estavam se relacionando com a inteligência artificial. Como assim relacionando? Só... Quando eu estou falando de relação, é uma relação que ela passa um relacionamento somente de um assistente que está oferecendo um imóvel ali para um cliente, uma pessoa interessada. Ela está tendo um processo ali de amizade. Ela está tendo, às vezes, um processo ali quase que amoroso. Mas falando coisas assim explícitas, né, para a inteligência artificial. Então você está me falando que a gente está chegando perto daquele cenário do filme Her, que tem a voz da Scarlett Johansson. Eu consigo ver claramente pessoas conversando com a Alexa tipo Her, entendeu? E uma das coisas que eu imagino que vai ser um dos desafios, né, da Amazon, que hoje já não é tanto desafio assim, mas vai ter que ter muita atenção a isso, é pessoas conversando com a Alexa e se relacionando com ela. Minha mãe vai achar ótimo, meu pai vai dar um sossego danado. Pois é, o pessoal vai ter ali um escape, né? Quem gosta de conversar vai poder conversar, uma pessoa que tem uma paciência infinita. Um negócio muito legal, a minha sobrinha, ela tem 4 anos, e aí eu peguei o aplicativo do ChatGPT, e o aplicativo do ChatGPT tem um modo, que é um modo de voz, e esse modo de voz, ele também hoje tem vídeo. Eu coloquei o aplicativo aqui na frente dela, e ela começou a fazer ali um desenho e a brincar com o ChatGPT. E aí ela perguntava, mostrava assim o caderno dela que ela estava desenhando. Que cor que eu uso agora? Aí ele respondia, eu acho que azul seria uma ótima cor. E aí ela começou a fazer, para você ver o nível que isso chegou, Meu Deus. ela desenhou o ChatGPT no caderno dela e falou, esse aqui é você, eu fiz você. Então, se você imagina que uma criança ela vai começar a ter esse tipo de relação com a inteligência artificial, os adultos, isso também está acontecendo e a gente tem visto isso e uma das coisas que não estava previsto no nosso roadmap, mas a gente foi obrigado a fazer devido às proporções que esse caso que eu te falei tomaram, foi implementar mecanismos de detecção, né, para coibir esse tipo de relacionamento. Mas você imagina que a pessoa ela cria uma dependência emocional daquilo. Então não é só uma coisa que você pode falar e cortar. Imagina o impacto que isso pode ter para um ser humano, sabe? Então é muito profundo. Bom, Gabriel Maracaípe, CTO da Morada, a gente teria pano pra manga pra falar disso aí o dia inteiro. Acho que esse assunto podemos depois marcar um momento pra falar só disso. Com certeza. Mas nosso tempo aqui tá encerrando. Primeiro, Foi muito agradecer aqui o nosso piloto, né? A gente testou até que não erramos muito, então não vai precisar de tanto corte. Mas agradecer muito esse papo. Também dizer para nosso ouvinte, para quem está nos assistindo também, muito obrigado por essa atenção. Dê feedback, né? A gente vai precisar de muito feedback para melhorar esse programa com o tempo e para entender como que ele tem que ser, se tem que ter quadro, se não tem. A Morada é uma empresa comprometida em levar o tema da inteligência artificial e o tema da tecnologia para o mercado imobiliário. Então vocês podem esperar tudo de muito bom nesse programa, mais temas interessantes, mais temas sobre marketing, mercado, inteligência artificial, que nós vamos trazer aqui no Morada Cast, que provavelmente vai ser esse o nome, a gente vai descobrir logo mais. É isso aí. Gabriel, Prazer, Luiz. Considerações finais, quer falar mais algum ponto? Não, acho que é isso. Acho que a tecnologia, a inteligência artificial generativa é um negócio fantástico, todo dia, né? É difícil de você acompanhar, que é um pace muito acelerado, todo dia, toda semana sai um negócio novo. Então vai ser legal a gente fazer esse programa aqui, porque a gente sempre vai ter conteúdo, coisa para trazer. E foi um prazer aí falar com você, falar com vocês, e tô ansioso aí para participar demais. Fechado, meu amigo. Muito obrigado. Valeu, gente.